Dentro de qualquer boa história tem outras histórias, as histórias dos personagens que compõem a obra. E aqui eu vou contar a história do personagem principal de Soul Seven, o protagonista, o Seven, o cara que leva o nome do anime e que é incrivelmente um dos melhores protagonistas de todos. Eu vou contar a história todinha dele, desde o início até onde a gente sabe, e também teorizar algumas coisas pra poder encaixar tudo certinho. Então, bora pro vídeo. Bom dia, família, quem fala é Nedori. Bora começar com um videozinho lindo pra vocês. E vamos lá. Bom, sem enrolação, vamos começar aqui com um videozinho. E bom, tudo começa com o nascimento do Seven, de Season 7, no protagonista, o cara que a gente tem que falar, né? No caso, a gente não sabe exatamente quem eram os pais deles, mas provavelmente eram camponeses comuns. Nesse caso, ele provavelmente foi basicamente sequestrado por alguém da elite lá dos assassinos do Shadowhunters, ou por alguém da elite do governo e tal, e foi treinado desde criança para poder se tornar um assassino perfeito. E então, com 15 anos, ele acabou se tornando o assassino, o sétimo assassino da Shadowhunters, a elite da elite lá, os guerreiros do mundo lá de Shuaisha, no mundo não, do continente Shuaisha. Bom, com 16 anos o cara simplesmente pega uma das armas mais apelonas de todo o Season 7, que é a Daga dos 1000 anos. Inclusive, se quiser eu faço um vídeo especial só falando sobre ela, que ele consegue dos demônios dos 1000 anos. Depois disso ele mata o rei com 17 anos, o rei de Stein, que é tipo o continente mais pica de todos, super tecnológico, absurdamente apelão e completamente roubado. Ele mata o rei ali ó, de boa com 17 anos. Mas é claro, como toda boa história, tinha que ter uma mulher no meio, e nesse caso ela só ferrou com tudo. Não, falando sério, é só uma piada, pessoal, é zoeira. Basicamente ele tentando de alguma forma, ele acaba se apaixonando, se afeiçoando por uma garota aleatória lá que a gente não sabe exatamente quem é, e acaba lutando por ela por algum motivo que a gente também não sabe qual é. Mas ele luta por ela contra toda a organização e basicamente todo o continente, só pra poder ajudar ela de alguma forma. Só que... como tem o Ki, acabou que ele foi apunhalado pelas costas por ela. E acaba que no meio do processo ele quase morre. Mas a gente não tem certeza exatamente se ela fez isso de propósito, se teve algum motivo, se ela não estava sendo controlada. Então vamos lá fingir que às vezes pode ter sido brincadeira, pode ter sido um negócio, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. No final das contas ele acaba destruindo a ponte para tentar se safar dela, tentar se safar da organização. Então ele destrói a ponte e acaba caindo no rio, que por sua vez acaba desaguando no oceano, e ele fica à deriva no oceano por muito tempo, até que à beira da morte ele chega numa ilhazinha no fim do mundo, lá em um lugar que nem importa direito, conhecida como Ilha das Galinhas. Ilha das Galinhas, que nome ridículo. Ai. Bom, depois disso ele acaba se encontrando com o Banfei, se eu não me engano, Banfei, que é esse negócio aí azul, que no caso acabou de sair da sua própria história, que se quiserem eu faço um vídeo sobre a história do Banfei e do... esqueci o nome do outro lá, o pintinho lá super bombado, e acaba salvando o Seven. Só que o Seven perde as memórias e ele, no caso, o pintinho lá, a galinha azul, acaba ficando completamente endividado. Pra poder tentar lá contornar a dívida, ele convence o Seven a virar um assassino pra conseguir muito dinheiro e tal. E mano, que irônico, o cara virou um assassino, e a pior parte, ele virou um assassino de mais baixo grau e completa várias missões lá, mas ele não leva jeito pra coisa, porque ele é muito bonzinho. De novo, irônico, só irônico. Até que ele se encontra com uma menina aí, que no caso é 13, acho que é 13, né? 13, no caso seria 2 alguma coisa, 20, 30, acho que é isso, 30, alguma coisa parecida. Que no caso ele acaba tendo uns lances aí com ela e tal, umas paradinhas com ela. Ela é uma da assassina lá, tudo topzão lá da organização, que veio pra poder tentar matar todo mundo lá.
só que ela não consegue e tal. Aí no caso ela é pra matar, pra poder dominar a ilha, e ela é da organização lá que o protagonista fazia parte, só que não é do alto escalão, no caso ela é um escalão mais baixo. E ela acaba lá criando uma listazinha lá negra com todos os nomes das pessoas que deveriam morrer. Tipo, as pessoas mais fortes da ilha, mate elas a qualquer custo, não importa o que. Porém, ao mandar a lista, ela acaba mandando a lista sem o nome do Seven. Mesmo que o Seven tivesse lutado e vencido o filho lá, no caso o príncipe de Stan, que inclusive era outro que era muito apelão e tal. Ele fez um bando de coisa, bando de feito absurdo, e mesmo assim ela excluiu porque tava rolando um clima lá entre os dois, ela gostava dele e tal. E ela falou pra ele que tinha lá feito a lista e falou como que conseguiam dominar os reinos. Cara, ela tá tão na sua! Bom, dado um tempo, os assassinos não fizeram nada de efeito, acabaram sendo completamente inúteis. Chegou um dos assassinos da Shadowhunter atrás não do Seven, mas sim principalmente da antiga mestre amiga barra a mulher que ele gostava na época. Ele veio lá porque a mestra dele, no caso a amiga dele, que é a mulher que ele gostava, selou o poder dele, no caso o Dente Vermelho, pra poder tentar impedir ele de morrer. Só que ele não liga, ele quer, no caso, que quebrem o selo dele, pra ele ficar mais forte e tal, e conseguir vencer todos. No final das contas, acaba que o mestre do caso das 13 acaba prendendo ele, o Seven, junto com o Dente Vermelho pra lutarem até a morte. Depois de muita luta pra cá, muita luta pra lá, umas reviravoltas aqui e ali, um pouquinho mais no caso de desenvolvimento da luta do caso, como que o Seven ficou mais forte e tal. No caso, o Seven tenta usar lá o poder lá, final, pra poder vencer ele, acabar com tudo isso, acabar com a história agora. Aí vence lá e no caso ele usa sua tesoura pra criar uma técnica que ele consegue com um mendigo, que não é um mendigo, é um cara muito forte, pra poder tentar destruir de uma vez só. Só que o Dente Vermelho usa uma técnica que é basicamente um Suzano e consegue por muito pouco defender a técnica. Porém, no caso, apesar dele, ele conseguiu sobreviver, ele conseguiu vencer. Basicamente ele venceu o Seven porque ele podia absorver os poderes de qualquer um que chegasse, no caso dele, no caso do Seven, e poderia reviver e tal, curar todos os ferimentos. Enquanto isso o Seven estava completamente acabado, não tinha a menor chance. Então tudo dava a entender que o Seven tinha perdido. Porém, como não é bobo nem nada, por motivos basicamente bem desconhecidos até agora, o mestre da 13 mata o Dente Vermelho. E acaba que o Dente Vermelho fala, não vai deixar passar, e vai sim. E no final das contas o Seven leva a culpa por isso. O Seven ficou como o cara que matou o Dente Vermelho. E por causa da morte do Dente Vermelho, mais e mais assassinos começam a ir pra lá. E no caso, ele coloca pressão psicológica, se você não sair, você acaba morrendo. Então o Seven acaba saindo da ilha, e depois de certos eventos ele acaba se encontrando, no caso era pra se encontrar com o mestre dela, mas se encontra com a 13. Que apunhala ele com uma adaga de gelo envenenada, uma adaga de gelo sombrio, que basicamente envenena ele, deixa ele maluco, deixa ele completamente doidão, difícil, meu Deus, que dor, eu vou perder todas as memórias, vou virar uma besta, tipo isso. Só que, apesar de todo esse negócio lá, ele acaba lutando contra vários e vários assassinos no meio do caminho e tal, várias pessoas tentam matar ele, depois que descobrem onde ele tá. Mesmo com ele completamente fraco, ele consegue lá dar um seu jeito, consegue escapar ou vencer, não sabemos exatamente o que acontece. E ele consegue chegar e se esconder numa cabanazinha, onde depois de vários e vários eventos, ele acaba se encontrando com mais um das, vamos dizer assim, dos top lá, no caso dos assassinos, os Shadowhunters. Não sabemos exatamente qual é, mas sabemos que ele é muito apelão, consegue atravessar paredes, consegue fazer um bando de coisas, é muito forte e tal. E no meio desse processo, enquanto tá levando uma surra pro cara, porque o cara tá envenenado, o Seven não consegue aguentar a luta, acaba que a 13 chega lá, toda arrependida e tal, eu tenho que ajudar ele e tal, e acaba que mais um assassino é apresentado, a segunda Shadowhunter lá, que nós também não sabemos os poderes, mas é com certeza muito apelona, consegue flutuar, um bando de habilidade, e basicamente ela é apaixonada pelo Seven. Só que o Seven não gosta dela, e ela tentou matar, no caso ela matou a menina que o Seven gostava e tá tentando matar o Seven. Por que será, né? Me nota assim, por que será que ele não me nota? E depois, mais um entrou, o cara da Shura. Aí, enquanto isso, a 13 tenta escapar de qualquer forma possível, porque não tem como, eram 3 assassinos da Shadowhunter. Ela não sabia qual era o nível de poder de nenhum deles, então ia ser um massacre. Ela sabia muito bem disso, ela tentou escapar, não conseguiu, lutou contra a Ashura. Depois de muita coisa pra cá, pra lá, acabou virando uma luta só contra ela e o Ashura. Acabou que no final ela consegue, de alguma forma, derrotar o Ashura.
E essa é a história até agora dele, de todos os Season 7 e tal, de tudo que aconteceu exatamente sobre o Seven. Até agora, a quarta temporada não foi lançada, se tiver a quarta temporada, não tenho certeza também. Não sabemos mais nada sobre a história ou passado do Seven. Então é isso que a gente sabe. Basicamente, tudo que precisamos saber. O resto é basicamente o futuro, então é só a continuação agora. Bom, esse vídeo foi basicamente feito porque alguém pediu pra fazer. Então, se você quiser algum vídeo sobre qualquer coisa, então comenta o que você quer. Bom, mas foi esse o vídeo, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de dar o like, se inscrever. Se você viu o vídeo até aqui, você tem que se inscrever e tem que dar o like. Isso ajuda bastante. Não esquece de comentar o que você achou do vídeo. E além disso, me segue em @nerdoro aí, ó, o e-mail que tá aparecendo aí, no Instagram. Que no caso eu tô postando mangá e eu acho que vocês vão gostar. Então, bom, me segue aí. Adeus.